Fala, Vete! Bem-vindo ao podcast do Improvete, o podcast para o veterinário especialista especializado. Para você que trabalha com diagnóstico por imagem, anestesia, oncologia, dermatologia, qualquer especialidade. Eu estou aqui com a minha sócia e diretora da escola, Cris. Olá, seja muito bem-vindo. É um prazer poder estar aqui com vocês, trazendo mais uma forma de conteúdo para ajudar os especialistas veterinários a obterem sucesso em suas carreiras. E nesse primeiro episódio do nosso podcast, vamos falar as 4 portas de entrada do volante especialista. Para quem está começando onde ninguém te conhece. Nós temos vários mentorados e alunos que estão nesse momento, né? Muitos que já passaram. Há 7 anos atrás, quando a gente começou a escola, né? Entraram com a gente nesse momento, hoje já estão no grupo expansão, já estão abrindo centros, formando equipes, né? Ajudando outros especialistas também a entrarem no mercado. E nós escolhemos esse tema para você porque nós estamos inaugurando o nosso podcast Improvete. Começar nem sempre é fácil, na verdade é sempre desafiador, a gente procrastina, a gente fica inseguro buscando escolher a melhor forma de começar. E por isso nós queremos começar junto com você, especialista, que também quer dar esse passo no mercado. Lembrando que quando a gente fala de começar, não é necessariamente só para quem acabou o seu curso de especialização ou a sua residência, pós-graduação, enfim. Mas, por exemplo, se você é um anestesista e agora também vai entrar para uma outra área e precisa que o mercado te conheça dentro dessa nova especialidade, por exemplo, a cardiologia, esse podcast também é para você, porque você precisa construir, se consolidar, né, diante de uma nova especialidade. Ou para você também que mudou de cidade, vai recomeçar no determinado mercado. Então, não é só para as pessoas que estão literalmente dando o primeiro passo na carreira, mas como para aquelas que também vão recomeçar ou abrir novas oportunidades de trabalho. Eu quero convidar então você, Vete, para você nos seguir aqui no YouTube, seguir o nosso canal, perfil aqui também no Spotify. Esse é o primeiro episódio, nós vamos postar vários outros episódios e o objetivo aqui é estar trabalhando com trazer soluções para diversos problemas do serviço volante, fixo e teleradiologia que os especialistas e especializados enfrentam, dar as recomendações práticas e o que nós queremos ver aqui é você crescer. E quando a gente fala de entrar num mercado onde ninguém te conhece, isso aqui é interessante, porque se alguém está fazendo uma pós-graduação e ele vai começar dentro de uma especialidade, Cris, é natural que ele vai começar e ninguém vai conhecer ele. Mas existem esses outros veterinários que eles já estão no mercado, só que posicionados de uma forma, e quando eles vão fazer transição de carreira, ninguém conhece eles daquela maneira. Então, vamos supor, você deu o exemplo do anestesista, quero falar de quem trabalha com diagnóstico por imagem. Às vezes o profissional está lá 5 anos trabalhando na área clínica. E aí ele decide trabalhar com diagnóstico por imagem. Pronto. Ninguém conhece ele como um profissional de diagnóstico por imagem, como um radiologista, como um ultrassonografista. Esse é um exemplo. Outra situação. Não, mas e além disso, além de não conhecê-lo como um profissional do diagnóstico, por isso pode até vê-lo como um concorrente. Não, peraí, deixa eu entender, não vou chamar fulano aqui para fazer ultrassom não, porque senão ele vai ficar com o meu cliente, porque ele é da clínica. Então, fazer essa transição, quem é clínico, transicionar para a imagem e começar, existe esse desafio de como que ele desvincula a imagem de clínico para que agora os clientes, possíveis clientes que antes eram concorrentes, vejam ele como uma solução diagnóstica e não mais como um possível concorrente. Isso acontece demais. É. Demais. Tem uma outra situação que pode acontecer com qualquer um, que é mudar de cidade.
Às vezes você muda de cidade, de estado. E quando é um recomeçar, você pode ter muita bagagem na especialidade que você está. Mas se você chega nessa nova região, ninguém te conhece. Então você vai estar literalmente recomeçando. E tem um começo, esse aqui surpreende muitos volantes que trabalham com diagnóstico por imagem. Eles não imaginam que eles vão fazer esse investimento e que eles vão precisar recomeçar. Por exemplo, o volante que trabalha com ultrassom, e aí ele tá bombando e ele pensa, nossa, se eu oferecer o raio-x também, vai dar bom. E ele se surpreende fazendo um investimento que tem umas parcelinhas aí de uns 5 mil por mês. E, surpresa, o cliente não pede o raio-x. Sabe que eu já caí nessa? Eu já caí nessa. Sabe por quê? Eu comecei trabalhando com ultrassom volante. Pois eu fiz uma sociedade e nós abrimos o nosso ponto fixo, oferecendo raio-x, ultrassom, endoscopia e cardio. Depois que esse ponto fixo ele cresceu, eu falei assim, poxa, agora vamos colocar uma tomografia. E vai ser simples. Eu vou colocar tomografia e como já todo mundo nos conhece fazendo ultrassom e raio-x, é lógico que eu vou ter muita indicação na tomografia também. E eu me estrepei. Me estrepei. Porque eu estava começando uma nova modalidade, mesmo dentro da mesma especialidade. Mas era uma nova modalidade. E eu não tive essa percepção. Nós estamos falando de 2012, 2013, mais ou menos nesse período. Então, são todas situações em que conhecer essas 4 portas de entrada do volante especialista faz toda a diferença para conseguir pagar o investimento que fez na pós-graduação, no equipamento, começar a provar para si próprio que é capaz de seguir naquela área, se sentir realizado, satisfeito mesmo, né? Então, hoje, especificamente, a gente vai falar para aquelas pessoas que estão realmente, literalmente começando, acabaram uma residência, uma especialização, uma pós, ou para aquelas pessoas que vão recomeçar numa nova cidade. Agora, se aquele profissional que, por exemplo, se viu em alguma dessas situações de começo que a gente citou aqui, vamos lá, o volante de ultrassom que quer começar uma modalidade de raio-x, ele falou, poxa, mas eu me interessei, eu quero saber. Então, esses profissionais, o que eles podem fazer? Colocar já aqui, se esse é o seu caso, já coloca aqui nos comentários desse vídeo ou envia para a gente no nosso direct, que a gente prepara um podcast para poder tratar só desse assunto. Combinado? E aí? Quais são essas 4 soluções, essas portas de entrada aí, hein? Então, essas 4 portas de entradas aqui, eu acho que a grande diferença é... Alguns já até praticam, mas sem consciência da oportunidade que ela abre e como isso acontece, sem nenhuma estratégia, sem nenhuma organização. É de forma intuitiva. E qual o problema de agir de forma intuitiva? Você não sabe o que está realmente fazendo efeito. Você fica inseguro, não sabe se está certo, se está errado. É igual você fazer uma dieta sem um nutricionista. Um dia você come uma coisa, outra, e aí hora você emagrece, daqui a pouco você volta a engordar e você não sabe realmente o que foi eficaz ou não. Então, ter noção dessas 4 portas de entrada e organizá-las de forma intencional vai fazer toda a diferença. Eu quero falar uma aqui. A primeira. E é uma porta de entrada fácil e ignorada pela maioria dos profissionais, tanto que já estão no mercado quanto quem está entrando. Porque quem entra, ele tá lá. Vamos trazer um exemplo específico.
tá? Um radiologista. Ele comprou um raio-x. Um equipamento de raio-x não é uma coisa barata. Ele investiu na pós. Ele tá ali com aquela pressão financeira. E ele pensou muito no equipamento, pensou no laudo, pensou no custo da gasolina. Mas ele acredita que ele vai ganhar indicações natural. Eu não sei muito bem como ele imagina que vai ganhar indicação. Mas geralmente ele quer contar um pouco com a sorte. Organicamente. Organicamente, essa é a palavra. Você entende quando a gente fala orgânico? Orgânico é natural, né? É uma coisa natural. E às vezes isso acontece mesmo. É natural, um conhecido que fala com outro e vai. Mas essa primeira porta, que ela é fácil e muito ignorada pelo mercado, a porta é o plantão. Essa é a primeira porta que quem está começando no mercado vai conseguir mostrar o seu trabalho, começar a gerar uma receita, e uma receita boa, porque os exames de plantão, eles têm um preço diferenciado. Nós vamos fazer até um podcast específico de precificação. Até, né, exames, atendimentos de plantão, né, no geral. Plantão. Por quê? Porque ninguém quer o plantão. Não vou falar que ninguém, mas quem já está em tempo no mercado, é natural ele não querer mais atender plantão. Se ele atende, ele já está pensando em como parar de atender. E se ele não atende, ele também não quer começar a oferecer, porque ele já está inserido no mercado, ele já está trabalhando. O que abre uma grande porta de entrada para quem está começando uma nova região. Então, essa é a primeira porta de entrada. Aqui tem um ponto importante. Para você ser chamado no plantão, é necessário que você seja lembrado. Então, é comum eu atender pessoas que entram na mentoria e dizem assim, não, mas eu deixei o meu cartão lá, eu fui lá e eu deixei o meu cartão lá. Mas eles nunca me chamam. Aí eu faço uma simples pergunta. E tem quanto tempo que você deixou seu cartão lá? Tem 10 dias, 15 dias, sei lá. Algo assim. E aí eu pergunto, por um acaso você tá lembrado que você comeu na semana passada? Não, e ela fala mesmo, tá? Eu falo de verdade. Aí tem uma parte aqui do podcast que eu preciso contar pro pessoal. Que a Cris, ela também é minha esposa. Então eu já vou deixar claro. Se em algum momento aqui saiu tiver saiu umas faíscas, já saiba que tá relacionado com isso, tá bom? Beleza? E ela fala desse jeito. Mas, veja bem, você não concorda comigo? É melhor uma verdade, né, ainda que dura, do que você viver na ilusão e não conseguir alcançar aquilo que você quer. Então, é isso. O profissional deixou o cartão de visita lá faz 15 dias e ele está na sofrência que o cliente não mandou mensagem para ele. E ele nem lembra nem o que ele comeu na semana passada, com quem que ele falou. Se ele fazer um check no WhatsApp, ele vai ver que ele tem um monte de mensagem que ele esqueceu de responder. Quiçá esse cliente que ele falou com ele às vezes 10, 15 minutos ou nem falou. Nem chegou a falar, deixou material com a secretária, fez uma abordagem no direct do Instagram. Então, os plantões são excelentes oportunidades para aqueles que sabem se fazer bem lembrados. E só deixar o cartão Então, já vou dar uma dica prática em cima aqui, para você aproveitar essa solução, ok? Para você aproveitar essa porta. Quando você estiver na sua região, visite a clínica e garanta que você está conversando com quem toma a decisão da clínica. Porque se você chegar dentro da clínica, se apresentar para a secretária e entregar qualquer material seu para a secretária, saiba que essa secretária vai pegar, ele vai ser educada com você, vai abrir uma gaveta e vai botar aquilo dentro da gaveta. E quem toma as decisões na clínica, que são os médicos veterinários que precisam usar o plantão, eles não vão nem saber. Então, para você aproveitar essa porta de entrada, você precisa falar com a pessoa certa. Vicente, quem é a pessoa certa? O dono da clínica, o
o chefe da equipe de veterinários, o coordenador dos veterinários, os veterinários plantonistas. Então, são as pessoas que realmente vão utilizar o serviço. Essa é a primeira. Tem mais 3. Tem mais 3. Pois é, só mais 3 portas aí. E a segunda, essa aqui não é nada intuitiva. Eles até usam essa porta quando são chamados e reclamam, às vezes, um pouquinho, porque, né, por conta aqui de um detalhe. E realmente, quando você começa todos os processos, você precisa de entender a sua fase e quem está em acordo com ela. E a gente vê muito isso dentro da escola. Só o fato deles entenderem, bom, eu estou começando, quem são os melhores clientes para mim? E não é todo cliente igual. É uma clínica pequena, é um especialista volante, é um hospital, são os clínicos que fazem atendimento em domicílio. Quem é o meu melhor cliente? Quem é o cliente ideal para mim? Não saber disso gera muita frustração. E essa frustração gera insegurança. E essa insegurança faz com que as pessoas comecem a ter um posicionamento murcho no mercado. E a autoridade, o veterinário, ele acredita muito que a autoridade está ligada com quantos diplomas ele tem. Tem certificado? Tem certificado? É tanto que a primeira pergunta para os cursos é assim: vai ter certificado? Ele está lá ainda muito com a mente na graduação, que certificado contava ponto para um monte de coisa. Se você vai fazer concurso, maravilha, certificado conta mesmo. Mas na vida real, o certificado é para que você tenha total segurança de que você está apto para salvar uma vida e não prejudicar uma vida. Ele é para você. Mas os veterinários acreditam que aquilo ali é a chave de entrada de muitas clínicas, de muitas portas para ele. Quando que a postura dele, em muitas situações, pode falar mais alto do que o próprio certificado. Então, eu entender quem eu realmente devo prospectar, né? Que eu devo abordar, vai reduzir esse nível de frustração que a gente encontra. Muitas pessoas, né, chegam pra gente já assim, eu tô para desistir. Eu tô para desistir. E aí a gente vê que essa frustração é um conjunto de atitudes erradas. Por quê? Porque se especializou muito para entrar no mercado, mas não tecnicamente, mas a balança está desequilibrada. Ele não entende de mercado. Aí ele vê o que o colega faz e ele quer fazer igual. Então, essa segunda porta de entrada aqui, que são as clínicas mais afastadas, e aí é claro que a gente estuda esse raio. É afastada quanto, né? Vocês podem estar se perguntando, mas espera aí, aonde eu vou? Eu vou 100 quilômetros, 30, 20? Isso é algo que a gente realmente pondera, né? Qual é o raio? E aí, o que você indica, Vicente? Clínicas mais afastadas. O que eu devo considerar? Até quantos quilômetros, por exemplo, você recomenda estar atendendo e abordando essas clínicas? E por que elas são uma porta de entrada? Simples. O que é o mais intuitivo? Poxa, eu moro numa região, cara, eu vou abordar as principais clínicas. Mas as chances é que essas principais clínicas já encontraram uma solução para resolver os atendimentos daquela especialidade que quem está entregando. Então, exemplo, né, o ultrassonografista, essa clínica já arruma um jeito de fazer ultrassom. E a concorrência, ela fica muito concentrada nessas clínicas. Se você sai dessa zona das clínicas mais conhecidas e começa a abordar mais nas margens do mercado,
Aí você tem mais oportunidades. Por quê? Porque ela está ou esquecida, ou ignorada, ou com pouca disponibilidade. Há uma clínica mais afastada, liga para um veterinário que já está há um tempo no mercado, e aí o veterinário, pô, eu só posso tal horário ou tal dia, não tem uma disponibilidade. E aí quem está começando falou, não, eu vou aí, mesmo sendo mais distante. Em relação a raio, o que que eu recomendo? A fazer o que eu não fiz. Eu vou fazer o que eu não fiz. Quando eu comecei de volante, eu levei muito a sério essas margens para pegar os. Tanto que eu cheguei a. Eu sou do Espírito Santo. Foi onde eu comecei o meu trabalho volante. Depois que eu terminei minha residência em diagnóstico por imagem na Unesp de Botucatu, eu comecei volante em Vitória, Espírito Santo. Aí o que que eu fiz? Eu comecei a atender essas clínicas mais afastadas. Só que eu cheguei a atender até o interior de Minas Gerais. Quer dizer, eu estava fazendo atendimento interestadual. Aí o que que aconteceu? Eu me desloquei demais, aí eu ia para outro estado e abria. Eu não A não consegui. ser que você fica da divisa desse estado, É, né? não sei o que dizer. Com Mas a China e Morense. Depois, não sei se você conhece aqui a região do Espírito Santo, a divisa com Minas, mas sair de Vitória, estão falando de pegar 3 horas e meia de viagem. Não faz sentido, né? Quando eu falo você pegar as margens, fica difícil falar em quilômetro. Até Mas porque quem está em São Paulo, então... depende, você está na região metropolitana. Você pode, às vezes, numa distância de 3 quilômetros, gastar 50 minutos para fazer uma transição. Se você está numa região do interior, você consegue se deslocar 100 quilômetros em 50 minutos. Então você vai ter que olhar para o seu mercado. Mas olha, pega uma dica prática mesmo. Pega um mapa e se você está na região metropolitana, observe quais são as regiões mais periféricas, mais marginais. Vão ter grandes portas de entrada nesses locais. Essa é a segunda. E buscar concentrar, né? Dias da semana. Isso aí eu não vou entrar nessa parte porque a gente estaria falando da nossa agenda Smart, que é até uma... Não, mas no método que início a gente agora, no início agora, o que vale é construir uma inteligência. Às vezes, nesse início, se ele dá uma disponibilidade, você me liga que eu vou. Como ele está sendo conhecido ainda, vamos ver vamos observar quantas vezes essa clínica vai me chamar. Porque se ela ficar me chamando sempre, por exemplo, sempre, vamos dizer que se ela me chamar 5 vezes na semana, opa, acho que essa clínica tem um movimento que dá para a gente concentrar. E mais para frente a gente dá um passo para organizar essa agenda. Mas nessa etapa agora que nós queremos preencher a agenda e entender quem serão os melhores clientes e o volume deles, deixa a agenda aberta e vai aonde ele for. Entender que determinados passos também nesse começo é um investimento na carreira, né? Você está ali investindo, se deslocando, investindo o seu tempo, seu dinheiro, para você ter a oportunidade também de ganhar inteligência técnica. Ganhar mercado. Um cliente distante, mas ele conhece vários clientes que é de perto. Eu ia trazer essa definição agora. A definição do cliente que nós criamos aqui na escola, que se chama cliente âncora. É quando você conquista um cliente, ele não era seu cliente. Aí ele começa a te chamar. Aí ele gosta do seu serviço. E aí ele começa a indicar o seu serviço para a rede de contato deles. É um clínico amigo, é um outro que atende no hospital. Ou seja, ele é âncora para te difundir para outros clientes. Isso vai ser um efeito colateral. Você também falou um termo, prospectar. Não sei para quem está aqui nos ouvindo, entende o que é a palavra prospectar. Prospectar é você ativamente procurar um cliente que ele ainda não é seu cliente. Então, existe uma clínica veterinária e você quer conquistar essa clínica veterinária. Pronto, ela é uma clínica que você vai prospectar. E eu prefiro usar esse termo porque, veja bem se você não concorda comigo, visitar, a gente visita um amigo.
A gente visita uma pessoa doente no hospital, a gente visita um colega, a família. Então, se você vai com essa mentalidade de visita, você não vai com a postura necessária para poder ser interessante para aquele cliente, como você deveria. Você já não veste a sua roupagem ali profissional, né? Você está num outro nível de pensamento. Então, eu prefiro prospectar, eu vou lá, né, vender, eu vou lá prospectar aquele cliente do que vou visitar, como é muito comum falar. Uma visitinha, né? Uma visitinha, fica uma coisa, eu vou lhe visitar. Mas parece que tá indo ali pra ficar Pode com a parecer família. bobo, mas faz diferença. Creia. A segunda, a terceira porta de entrada, eu considero essa porta aqui oculta. Não, mas ela está. Mas a nossa ideia aqui é destravar essa porta, né? Ela realmente... E não é fácil. Não é fácil. Não Mas é ela fácil é oculta fazer para a isso com maioria. discrição. Eu gosto das suas palavras. É verdade. Requer uma sutileza para você conseguir descobrir. Porque se você for muito, sei lá, muito descarado para encontrar essa porta aqui, pode dar ruim. Pode dar ruim. Pode virar até fofoca, né? Que Pode. é fácil quando isso acontecer na veterinária. Nossa senhora. Pode virar fofoca. Ei, rapidinho. Você acha veterinário fofoqueiro? Bota aqui. Responde aí. Você acha os veterinários fofoqueiros? O que você acha? Depois eu vou dar minha opinião sobre isso. Mas não vou falar isso agora, não. Tá? Vamos voltar aqui para essa porta. Para essa terceira porta oculta. Terceira porta oculta. Como destravá-la com discrição. Primeiro eu vou revelar ela. A terceira porta, que é uma porta oculta, são clínicas veterinárias que estão insatisfeitos com o serviço atual. E esse nível de insatisfação, ela não quer dizer que quem presta o serviço para aquela clínica é ruim. Não é sobre isso. Mas é comum uma clínica, ela mudar seus objetivos, suas estratégias, ela quer ganhar mercado, ela está concorrendo, acontece alguma coisa no mercado que desestabiliza ela e ela precisa. Então, tudo isso, esses acontecimentos do mercado, fazem com que a clínica tenha que tomar algumas decisões. Dentro dessas decisões, se o serviço atual que ela usa não entregar o que ela precisa, pode ser uma grande porta de entrada para quem está começando. Eu vou dar um exemplo prático. Isso acontece demais com clínicas veterinárias que crescem. Eram clínicas pequenas, faz uma reforma, torna-se uma clínica grande, com internação, centro cirúrgico, e quer se tornar um hospital. Essa clínica chama um especialista todos os dias. E às vezes 2 vezes por dia. Às vezes, mais de uma vez por dia. Então, exemplo, um anestesista. O fluxo de cirurgia começa a aumentar. Aí ele começa a chamar. Eu preciso fazer uma cirurgia aqui. Ou tem 2. Apareceu uma emergência aqui, eu preciso. E isso vai aumentando, vai aumentando. E aí, o que é o movimento natural dessa clínica que está crescendo? Ela querer ter alguém dedicado lá para ficar full time dentro do serviço. Se não for o full time, né, o tempo inteiro, pelo menos passar ter um horário previsto todos os dias lá, no mínimo. Aí, quem está começando no mercado está com agenda livre, tem disponibilidade e pode ser uma excelente oportunidade para oferecer esse serviço. Mas, Vicente, não é serviço volante? Eu vou chegar nessa clínica e vou ficar lá o dia inteiro? Não. Mas você pode, vendo esse movimento da clínica, você pode dar disponibilidades diárias, horários, vamos chamar assim, horários exclusivos diários para essa clínica. Então, clínica, eu consigo estar aqui disponível para você de segunda a sexta, de 8 às 10. Exemplo. Pronto, já está. Todo dia já está oferecendo um horário. Percebe? Por isso que é importante também o profissional, porque a gente está falando de uma clínica que era pequena,
E ela se tornou médio porte e agora ela vai caminhando no movimento de, quem sabe, se tornar um hospital. Ela também quer uma certa garantia técnica. E por isso que é importante os profissionais, eles procurarem capacitações de excelência. Esses cursos rápidos e essa praticidade toda, ela pode te colocar rápido no mercado, mas ela não te posiciona rápido no mercado. E ela pode te colocar demasiadamente em situações onde a sua reputação fica ruim. E aí, o que foi barato, o que foi rápido, vai custar caro. E aí, ninguém quer depois, eu tô com burnout, eu tô isso, porque eu tô tendo que me vender muito barato, eu tô tendo que me vender de qualquer jeito, porque lá atrás eu fiz uma escolha. Então, começar precisa de paciência, principalmente antes de começar. Buscar treinar, né? Estar dentro de programas, estar dentro de centros, oportunidades que vão te dar mão para aquilo ali que você pretende fazer. E entender que muitas vezes tem outros profissionais que abrem essas portas. E aí as pessoas estão só não, mas se eu ficar com aquele profissional ali, eu vou ganhar pouco, e não tá olhando na oportunidade da formação que aquilo ali dá para você, tecnicamente falando. Então, essa oportunidade de você pegar uma clínica que ela tá em franco crescimento, também não é para qualquer um. É para aquele que se preocupou um pouco com a formação dele, minimamente. E a gente vê isso hoje no mercado, né? Pessoas procurando estar rápido e barato. Pronto, mas fica aqui realmente esse alerta. O barato de hoje e o rápido de hoje pode custar muito da sua saúde mental, da sua reputação, né? Do retorno que você esperava para aquilo que depois não vem e você se sente frustrado. Então é importante você olhar para isso, certo? Isso sem dúvida, porque aqui no podcast nós vamos ajudar esses veterinários especialistas a ganhar mercado, a ganhar dinheiro, a ter lucro, a ter qualidade de vida. Só que à medida que ele vai conseguindo, aprendendo a entrar no mercado, ele vai ser exigido. Ele vai ter que entregar um bom produto. E se não entregar um bom produto, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Agora, que pergunta vem a parte prática? E eu, se eu fosse você, anotaria, ok? Já anota aí. Bom, é uma porta oculta, certo? O Vicente falou isso aqui quando nós começamos aqui a descrever a terceira porta de entrada. Que pergunta, então, Vicente, as pessoas podem fazer durante esse momento de prospectar o cliente, que ele foi ali apresentar o serviço dele, se mostrar interessante, que pergunta ele pode fazer para ter pistas de que aquela clínica está, de certa forma, precisando de algo mais ou até mesmo insatisfeita com o que ela está recebendo. Vou fazer na prática aqui com você, tá bom? Bora lá, bora Tá lá. bom? Ó, você é dono de uma clínica, tá? E eu vou aprender, eu sou do diagnóstico de imagem, então vou tentar descobrir agora aqui, tá? Beleza? Então, a gente está simulando Vamos especialista simular do aqui, diagnóstico. tá bom? Ó, Cris, eu vi a sua clínica, né? Como ela tá crescendo, né? Você tem uma história aqui de quase 10 anos dentro desse mercado, né? Imagina a quantidade de exames de imagem que você faz. E hoje, como que você resolve quando você precisa de um exame de imagem? Como é que você faz? A gente tem um parceiro aqui que nos atende há mais de um ano e a gente chama ele para ele estar aqui fazendo os exames dos nossos pacientes. Ótimo, maravilha. Eu, eu, e assim, você sente a necessidade de alguma coisa a mais no serviço que você está utilizando?
Às vezes, esse parceiro, por ele ser já muito experiente, bom, a agenda dele é um pouco mais limitada. Então, às vezes, a gente sente falta de uma disponibilidade maior. Eu também não quero que você me me leve me entenda errado, assim, e eu também não é sobre o contexto de amizade. Mas hoje, pensando no atendimento dos exames de imagem dos seus pacientes, você está totalmente assistida ou tem algo aqui que você fala assim: "Poxa, isso aqui eu gostaria que tivesse entregando um pouquinho a mais"? Sempre tem, né? A gente vai crescendo, as demandas vão aumentando, os responsáveis pelos pets cada vez mais impacientes, né? Exigindo mais. Então, sempre vão surgindo realmente questões que a gente precisa estar melhorando, precisa estar resolvendo. Já aconteceu, assim, de algum tutor reclamar de alguma coisa do serviço e você ficou de mãos atadas? Porque não é você, o que eu entendi, não é você que presta o serviço, né, já aconteceu? Acontece, é raro, mas acontece e a gente vai tentando. Me dá um exemplo, o que alguém já falou? Ah, já aconteceu de o laudo era um laudo importante, o tutor estava muito ansioso, eu sabia que podia até esperar, mas a gente explica e tal, mas tem tutor que é barraqueiro, né. Então, começou a pressionar, e aí porque não, porque prometeu laudo em 24 horas e já tem 36, então às vezes algumas situações, assim, deixa a gente numa saia justa. Joia, acabei de descobrir aqui uma insatisfação, o tempo de liberação de laudo. Então você descobre uma insatisfação do cliente fazendo perguntas para ele. Agora, existem insatisfações, aí isso precisa ficar bem claro, tá? Existem insatisfações que o cliente não gosta, mas ele está disposto a tolerar. Exemplo, se um exame é muito bem feito, mas o laudo fica atrasando. Ele, ele reclama, mas ele não vai querer trocar. Agora, existem problemas em que o cliente ele não vai tolerar. Esses são problemas mais graves. Então, o laudo atrasa e ainda os resultados não estão satisfatórios. E aí o cliente tá. Então, quando você está conversando, fazendo perguntas para o cliente, você vai sentir o que tá ali só incomodando, é uma reclamação, mas não quero mudar, ou não, isso aqui tá muito dolorido. Eu vou dar um exemplo, isso já aconteceu. Teve um cliente que ele estava tão insatisfeito, estava tão crônico a não entrega de laudos, que eles nos procurou, aí no caso não foi no Improvet, foi na minha empresa de diagnóstico por imagem, me procurou e falou assim: "Cara, não tem como a gente trabalhar junto? Porque eu sei que vocês entregam mais rápido os laudos, Uhum. em menos de 6 horas e tal". Por quê? Porque já estava um problema crônico, todos os clientes reclamando dele, então ele estava disposto, entende? Então esse é um ponto importante aqui dessa porta. Ou às vezes eu já a gente que lida com na escola hoje a gente tem a gente deve estar chegando a uns 800 alunos, e a gente já viu muito aluno relatar que ele perdeu um cliente ouro, como a gente chama, por uma questão que ele achou boba. Por exemplo, fez uma cirurgia, e aí ele ficou inseguro com relação à cirurgia, aí ele pediu para a parceira da imagem passar o ultrassom, né, Dá uma olhadinha. passar, porque na verdade era uma insegurança dele, mas é difícil admitir: "Poxa, pode ser que eu tenha feito uma cagada aqui". Não tem como você fazer, e aí a pessoa querer cobrar o valor integral do exame de novo, não teve a sensibilidade de compreender aquele momento ali que era assim: "Cara, tô com você, vamos lá, tá precisando?". Porque ele não podia repassar aquele valor para o tutor.
Uma vez que ele estava inseguro se realmente tinha dado tudo certo ou não. Aqui não é uma questão de julgar quem estava certo ou quem está errado. Eu só quero dizer assim, se você deixa de prospectar uma clínica porque ele já tem um parceiro, você está deixando de ser uma provável oportunidade para ele, caso ele decida mudar. E essas coisas podem acontecer. Por isso que, mais uma vez, lembra do cartãozinho? Entreguei, tem 15 dias que sumi depois que eu entreguei, 1 mês, 2 meses. Só é visto, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, a gente precisa se fazer, depois que a gente prospecta um cliente, a gente precisa se fazer lembrado de alguma forma, tá certo? Vamos passar então para a quarta e última porta? Essa quarta porta aqui, ela é uma porta diferenciada. Essa aqui não é para qualquer um, né? Não sei o que você quis dizer com qualquer um, mas ela é Não, diferenciada. não é para quem vem para o mercado buscando dinheiro rápido. Também não é uma porta para quem já quer só já atender plano de saúde e pronto. Só isso. Não que Não. plano de saúde também não seja uma porta de entrada para Não, quem está começando não no que não mercado. seja, não que não seja, mas ele é o único cliente que você vai ter, né? Mas a gente pode dedicar um podcast somente para essa questão de plano de saúde. Mas essa porta, ela é uma porta diferenciada. Sabe que porta é essa? É a porta dos exames especializados. Ou dos procedimentos especializados. Então imagina você que acabou de fazer vamos pegar dentro do vamos pegar da cardio. Vamos pegar da cardio, tá? Você pegou cardio e você tem, você comprou um transdutor neonatal e você se especializou e fez cursos a ponto de conseguir fazer exames de pacientes jovens com suspeitas de neoplasias, de doenças congênitas ou para pacientes pequenos mesmo, um pincher, né, um gato. Isso aí é um exame diferenciado. Não são todos os cardiologistas que têm todas as opções de transdutores. Então, essa é uma porta de entrada, porque você oferece para o cliente o que ele ainda não tem no mercado. Perceba que nesse caso, não precisa ser um exame que ninguém faz no Brasil. Ele pode ser um exame ou um procedimento Mais especializado. mais especializado, que poucos ou ninguém oferece. Aí já é uma porta de entrada. Então, eu tenho um cardiologista que mas, poxa, se você então tiver um paciente jovem, pequeno, eu tenho aqui conhecimento e ferramenta para te entregar um exame ultra especializado. Não é, aqui nesse caso não é ultra especializado, né? Eu acabei me empolguei. Mas é um exame diferenciado. Falar sobre ultra especialização, a gente pode estar falando sobre elastografia e contraste de microbolhas. Aí nós estamos em modalidades mais avançadas dentro do ultrassom. Exames contrastados no raio-x. Te entregar uns exames contrastados, porque não é todo radiologista que faz exame contrastado. O pneumo, que faz a rinoscopia. O pneumo que faz rinotraqueobroncoscopia, ou seja, ele atende, Ele é uma solução completa. ele é uma solução completa? Ele é uma solução completa, ele não está só na parte clínica. Um gastro, que ele também tem, oferece endoscopia, Endoscopia. e aí ele pode ter uma sonda Uhum. que ele consegue fazer, além da biópsia gástrica, fazer uma biópsia intestinal. Pronto, já é uma diferenciação, entende? Já é algo especializado. Agora aqui entra um ponto importante.
Muitos profissionais não sabem o próximo passo, que vai agregar e abrir portas. É isso. Eu vejo ultrassonografista que não faz exames de alto ticket, ou seja, exames que custam caro, e já está querendo comprar um raio-x, que é um trombolho para poder carregar, é super pesado, dá maior trabalho, é outra dinâmica completamente diferente do ultrassom, e ele tá olhando para isso, o Doppler dele, ele não faz músculo esquelético. Sabe o que geralmente faz ele dar espaço? Ele olha pro concorrente que faz e quer fazer igual. Sabia? Não, ou só tem um raio-x aqui, então se eu comprar um, eu tô muito rico. Aqui só tem um. E nem é veterinário, é tecnólogo. Ele olha para o mercado e pensa, nossa, vou inovar. E às vezes o que mais vai gerar, não que o mercado não esteja precisando de fato de mais um profissional, mas para ele ganhar mais rápido, na velocidade, aumentar ali rapidamente o faturamento sem mais de um deslocamento, uma outra modalidade, ele escolhe o próximo passo, que seria uma porta de entrada também, porém mais inteligente, mais estratégica. E a gente vê isso acontecer. A pessoa escolhe agora eu vou fazer tal especialidade, mas eu vejo, às vezes o aluno fala para mim, agora eu vou fazer eco. Mas por que você vai fazer eco? Você já parou para pensar na curva de aprendizado do eco? Você já parou para pensar se realmente vão querer eco aí sem ser cardio? Não, é porque, né, só porque eco é um exame mais de valor agregado? Então fica a dica para você aqui, para você aproveitar a quarta porta, você precisa compreender melhor qual o seu próximo passo para você agregar, não só como uma solução para o seu cliente, como também no seu serviço. E dessas 4 portas aqui, Cris, qual que dá mais medo? Primeiro eu quero saber de você que está assistindo, me fala aí. Dessas 4 portas de entrada que nós falamos, só lembrando, plantão, clínicas mais afastadas, clínicas que estão insatisfeitas com o atual serviço ou que buscam algo mais, e exames ou procedimentos especializados. Qual dessas 4 portas você acha mais desafiador para poder abri-la? A gente quer saber, e quem sabe a gente não faz um outro conteúdo só para te ajudar um pouco mais, tá bom? Mas eu creio que a 3 dele conseguir ali ter, de saber investigar discretamente o cliente, quem está começando costuma se sentir inseguro. Os nossos alunos sabem bem, eles têm o roteiro, tudo direitinho, então eles já têm as falas prontas. Mas quem não tem isso, se sente realmente um pouco coagido. Então, a 3 eu acho difícil. E a 4, porque normalmente requer investimento de dinheiro. Exames mais especializados, né? Requer um investimento. Às vezes você precisa, por exemplo, vamos falar de elasto. Precisa trocar, às vezes, o aparelho. Os aparelhos de elasto, para ter a tecnologia ou comprar a tecnologia. Para comprar a tecnologia, a gente está falando de uns 50 mil elasto microbolha. Ou para trocar o aparelho, vai por aí também, de 50 a 70 mil. Então, por conta do investimento, e às vezes as pessoas fazem o curso e ainda não se sentem prontas investem na técnica, mas não conseguem colocá-la em prática. Eu canso de ver pessoas que falaram, não, eu fiz um curso de músculo esquelético, mas eu não estou conseguindo fazer, estou me sentindo insegura ainda. Então, acaba sendo um desafio, porque você não consegue vender com segurança aquele serviço. Falar, eu estou pronto, você quer, eu consigo agregar na rotina. E você, o que você acha? Não, eu concordo plenamente. Inclusive, eu quero dar uma recomendação, dar assim nós abordamos as 4 portas de entrada.
Eu quero dar um guia prático para você. Terminou esse podcast aqui agora, eu já consegui já colocar alguma coisa amanhã e já ter resultado. Então, primeiro passo, muda o seu olhar. Ao invés de olhar para o que os concorrentes estão fazendo, começa a olhar para os clientes. Vicente, como fazer isso? Entra no Google Maps. Google Meu Negócio. Não, pode ser no Maps. Pode ser no Maps. Pode ser no Maps mesmo. Bota lá, abre Google Maps. Abre lá a sua região. E escreve lá, clínica veterinária. Do lado, vai começar a aparecer um monte. Aí você vai clicando, o próprio Maps, ele vai dando aqueles, botando os pin, sabe? Sim. E aí você vai começar a ter uma visão de onde que os clientes estão se concentrando. Você vai observar que tem uma região que tem uma concentração de clínicas veterinárias maior, tem uma clínica que está mais distante. Aí você vai ter uma visão diferente no mapa, ampla. Fez isso, começa pelas marginais. Poxa, tem uma clínica que ela está mais distante aqui, e eu nunca fui lá, nunca fiz uma visita, né? Não visita, né? Que não é visitinha. Nunca prospectei esse cliente, nunca me apresentei para ele lá. Eu vou lá e eu vou de olho nessas 4 aqui. Vou usar a que for mais fácil para mim. Aí vai depender de qual que tá no seu... Vicente, acabei de terminar minha pós-graduação. Vai para plantão. Vai para plantão. Vicente, eu já tenho muitos anos de mercado. Pô, oferece lá um exame especializado. Eu tenho certeza que você já tá. Então vai depender desse seu olhar. Mas percebe que o concorrente não está influenciando em nada a tomada de decisão? A decisão está sendo tomada do que você oferece, do que você está vendo dos clientes. Isso muda completamente o jogo. Isso vai fazer total diferença de ser mais fácil ou difícil entrar dentro desse mercado. Inclusive, é bom parar até de seguir no Instagram os concorrentes. Boa. Por um tempo. Boa. Porque não esqueçam, certo? Você que está aqui nos assistindo, não esqueça de uma coisa. O novo cartão de visita é o Instagram. Antigamente, você falava assim, eu sou veterinária, eu trabalho com cardiologia e tal. As pessoas falam, você tem um cartãozinho? Aí você entregava o seu cartãozinho. Agora elas perguntam, qual o seu arroba? Então, se o seu Instagram, a sua roupa no Instagram não estiver combinando com todos os seus diplomas, vai ter um grande ruído aí de imagem, de comunicação. E isso vai fechar muitas portas para você. Pense em quantas portas em quantos serviços você deixou de usar porque você entrou no Instagram e não gostou. Então, você está nessa fase de se fazer visto pelo mercado, o seu Instagram não pode estar abandonado não, nem fechado e nem misturado com um monte de fotos de festinha da sua época de graduação, por favor. Então, olhem para isso com muito carinho e estratégia, porque faz total diferença. Tem muita gente muito menos capacitada vendendo mais, se divulgando mais, trabalhando mais, porque sabe se posicionar no Instagram. E isso não é coisa de lojinha, não. Não, já foi. Hoje o Instagram, ele é ponto de partida e tomada de decisão para todas as áreas. Gostou do podcast, Ivete? Se você estiver assistindo no YouTube, segue o nosso canal, ativa o sininho, compartilha com seus colegas esse podcast. Se você estiver ouvindo no Spotify, segue o nosso canal, porque toda semana nós vamos estar postando um podcast para você, veterinário especialista, crescer o seu serviço volante, fixo, teleradiologia. Valeu, hein? Tchau, tchau, pessoal.